Meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e agora estou na aula de número 8 sobre os operadores aritméticos. Bom, finalmente chegamos à última aula sobre os operadores e essa aula vai ser bem simples, porque esses operadores, de certa forma, vocês já conhecem e não há nenhum segredo neles. Para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de result, que vai receber a variável a mais 7, var dump na variável result. Então, como você está vendo, a variável a, que possui 5, será somada mais 7 e o resultado deverá ser 12. Vamos dar uma olhada nisso? Bom, como vocês estão vendo aí, temos o que já era esperado. E esse é o operador que soma valores. E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui antes do var dump, coloco novamente a variável result, que vai receber variável c, asterisco, variável b. Agora observe o seguinte, observe que a variável b, conforme aqui na minha linha 12, é uma string. Observe agora o que vai acontecer. Temos aqui o que já era esperado. Então, quando o PHP encontra o tipo string em cálculos matemáticos, ele tenta converter usando aquelas mesmas regras que vimos com setType. É claro que em uma aplicação real, é dever do programador prever situações como essa e prevenir que situações assim não ocorram, usando para isso as validações presentes no próprio PHP. Relembrando que, se isso não ocorrer, resultados inesperados podem acontecer. Portanto, é importante validar e filtrar dados em aplicações usando PHP. Continuando aqui, vamos aqui novamente. Variável result, que recebe a variável a barra 2. Bom, teremos aqui 5 dividido por 2. Vamos dar uma olhada nisso? Então, conforme o esperado, o resultado final temos um número do tipo float quando fizemos a divisão. Vamos lá, vamos continuar. Variável result, que recebe variável c menos 2. E é esse o nosso operador de subtração. Obviamente, teremos aqui o número 5 como resultado. E no final, temos 5, como eu falei. Por fim, temos o operador módulo. E esse módulo é o resto da divisão que ocorre antes que o resultado se torne uma fração. Vamos dar um exemplo. Variável result, que recebe 10 módulo 2. Então, pessoal, o resultado disso aqui deve ser 0, porque 10 é dividido por 2. Portanto, não resta nada, não sobra nada na divisão. Veja aí que o resultado é 0. Agora, se eu colocar um 3 no lugar do 2, o módulo deve ser 1. Veja o seguinte, o que foi que aconteceu aqui? 10 dividido por 3 não é um número inteiro. Isso resulta em um número fracionado, que vai ser 3,3 em alguma coisa. Só que antes de se tornar fracionado, lá naquela divisão, sobra 1, ficando assim. 3 vezes 3, que é o divisor multiplicado pelo resultado inteiro, mais 1, que é o resto da divisão, é 10. Então, isso é o que é ser resto da divisão, ou módulo, como vocês preferirem. Bom, o intuito aqui não é ensinar matemática, porque o foco aqui é PHP. Mas é claro que algumas regras da matemática valem aqui também. Por exemplo, se eu combinar vários operadores aritméticos na mesma expressão, o que vai acontecer? Vamos a um exemplo simples. Variável result, que vai receber 10 menos 5 multiplicado por 3. Então, pela regra da matemática, que é algo que provavelmente você também conhece, a multiplicação aqui vai acontecer primeiro, aí depois vem a subtração, que daria assim, menos 5 multiplicado por 3 é igual a menos 15. Então, por fim, vem a subtração. Então, teremos 10 menos 15, que é menos 5. E menos 5 é o resultado aplicando a regra da matemática, que é a mesma regra que o PHP implementou em casos como esse. Vamos ver o resultado? Veja que temos o número inteiro, menos 5, como resultado, que era o esperado. Mas se eu quiser que a subtração ocorra primeiro, então, do mesmo jeito que a regra da matemática preconiza, se eu colocar aqui a subtração entre parênteses, eu estou explicitando ao PHP que essa operação tem prioridade. Então, se a subtração ocorrer primeiro, teremos 10 menos 5, que dá 5, e 5 multiplicado por 3, o resultado final será 15. Vamos dar uma olhada nisso? Conforme eu falei anteriormente, o resultado é 15. Então, pessoal, o uso desse recurso de agrupar expressões com os parênteses também pode ser visto em outras situações, nas quais a gente vai ver somente bem mais à frente, tá ok?
Então, pessoal, esses são os nossos operadores aritméticos. Então, eu encerro aqui esse assunto sobre os operadores do PHP, te deixo um ótimo restante de dia e até a próxima aula.